Eu gostaria de cara de perguntar para alguém nativo tecnológico, autodidata, o que é esse conceito que tanto se fala hoje em dia vinculado à inovação? Olha, é muito legal, porque você vira e fala, pô, vamos fazer um curso de inovação, né? Eu quero uma pessoa que seja focada em inovação. Cara, inovação difícil, né? Porque inovação a gente está falando de coisas novas, a gente está falando de uma pessoa que sabe criar, fazer coisas diferentes. Inovação está em todo lugar. A inovação pode ser tecnológica, mas às vezes não. A inovação pode ser uma coisa muito simples que está do seu lado. Então, o que eu percebi na minha vida, né? Então, falando, pô, eu vou ser especialista em inovação, acho muito esquisito. Eu talvez seja um grande curioso, né? Então, um grande curioso normalmente é um grande inovador. Porque para você inovar, o que eu saquei na minha vida toda é uma coisa, você precisa ser multidisciplinar. E multidisciplinar é do cara curioso. Então, por exemplo, você vai, estuda engenharia, né? Você estuda arte. Se você estuda engenharia e arte, você começa a misturar as coisas, né? Você começa a criar coisas diferentes, né? Porque você mistura coisas ali dentro que normalmente o engenheiro não sabe e o cara da arte também não sabe, né? Então, essa curiosidade, essa multidisciplinaridade que faz com que você possa inovar. Então, se você não tem acesso a isso, fica muito difícil você juntar as pontas todas. Então, por exemplo, eu me formei em marketing, só que eu trabalhava no mercado financeiro, né? E no fundo eu tinha que trabalhar com tecnologia, porque o mercado era inteiro em tecnologia. Quando você junta tudo isso, hoje é o que a gente entende como produto. Então, se eu vou fazer um produto, eu preciso saber tudo isso. Eu preciso saber um pouco de design, eu preciso saber de marketing, eu preciso de engenharia, eu preciso saber de tudo. Então, você inova juntando todos esses pontos. Então, curiosidade e multidisciplinaridade traz o que a gente entende de inovação. E hoje, como é que você pode fazer para orientar as pessoas que estão nos ouvindo aqui nos Obediência Produtiva, que querem necessariamente atingir novas habilidades naquilo que elas fazem na vida delas? Tá. A educação que a gente teve foi muito calcada no século passado, onde se transformava num especialista. Então você estudou e chega num limite. Então, aí você chega falando, pô, eu não consigo mais aprender. Para que você amplie, estude alguma coisa completamente diferente do seu ramo de atuação. Tá? Então, por exemplo, você é um advogado. E como advogado, você chegou lá no seu limite, um advogado muito bom. Mas se você aprender, por exemplo, inteligência artificial, você pode aprender inteligência artificial, você vai começar a criar algumas coisas que nunca ninguém viu. Você vai falar o seguinte, por exemplo, todo o teu trabalho repetitivo você vai automatizar. E vai começar a encontrar insights em coisas completamente diferentes, porque a ferramenta vai buscar tudo, vai encontrar padrões, entregar aquilo na sua mão e você vai falar, opa, eu nunca tinha pensado nisso e encontrou coisas novas, né? Quantos advogados conhecem inteligência artificial que você conhece? Nenhum. Ou muitos, ou poucos. Uhum. Então, se você faz isso, você já se destacou completamente. E isso serve em qualquer profissão. Pega um biólogo, né? Um biólogo tem um limite. Ou você pega um cientista da computação, tem um limite. E um cientista da computação, que é um biólogo, ele faz engenharia genética. Engenharia genética é ilimitado. Não tem fim. Ele entra num campo que é tanta coisa, que ele fala, meu Deus, né? Não tem fim o que eu tenho que aprender. Então, quando a gente mistura as coisas, vem. Então, a gente no século passado aprendeu a ser especialista. Especialista não funciona. A gente tem que ser generalista. E a gente tem que deixar o trabalho repetitivo para a máquina e fazer o trabalho criativo. Aí explode. Isso é muito interessante. Porque as pessoas têm um entendimento que quanto mais específico você for e mais focado naquele skill que você tem, mais você vai desenvolver e delegar para os outros. Você está me gerando uma provocação que é justamente o contrário. Essa visão ampla, né, e sistêmica do todo para você conseguir absorver e fazer a conexão dos pontos. Isso não é um pouco de um contrassenso do que muito do que o mercado fala hoje, Guga? Não é que é um contrassenso. Eu estou falando o contrário do mercado. E vou te dar um exemplo na educação agora que vai ser matador. Você foi na escola. Sim. E tem um monte de escola boa, não tem? Sim. Então vamos lá. Vamos pegar a melhor escola que tem no Brasil, X. Tá? Você foi lá, entrou, começou na aula. Você está uma criança, chegou lá. Primeira aula, geografia. Depois você foi lá e fez matemática. Depois você fez português. Certo? Depois você foi lá e fez biologia.
Pergunta que eu faço para você. Nesse dia, o que você aprendeu em matemática que tem a ver com o que você aprendeu em português, que tem a ver com o que você aprendeu em biologia, que tem a ver com o que você aprendeu lá em geografia nesse dia? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Então, o que acontece? Se teu professor, por exemplo, de matemática é muito bom e você gostou dele, você vai bem. E se ele for ruim? Você não vai bem. Você não vai bem, você não vai gostar de matemática. O que vão falar para você? Teu professor de história é bom, teu de matemática é ruim. Ah, você é um cara de humanas. Você não é um cara de exatas. E você acredita nisso, hein? Porque o cara de matemática você não conseguiu conectar. Mas mesmo que todos sejam bons e você aprendeu aquilo, tudo que você aprendeu são ferramentas que você não vai conseguir necessariamente usar de uma hora para outra, porque foi completamente separado. Agora eu vou te mostrar o que é ser multidisciplinar e eu vou te mostrar como seria uma escola foda. Quer ver uma escola foda? Vamos supor que você vai aprender nesse ano, tem toda a matéria que você aprende em geografia, história, etc. Mas é o seguinte, você vai aprender a fazer um jogo. Então você vai aprender a matemática do jogo, você vai ter que fazer o storytelling do jogo, você vai ter que fazer a geografia lá do jogo que tem que ser feito. Você vai ter que, no final, construir o jogo no aplicativo, marketear o jogo, por exemplo. Então, no semestre de 6 meses, você criou um jogo. Então, tem a matemática, tem a história, tem a geografia, né, ou tem a biologia, tem tudo atrelado num projeto prático que tem que resolver um problema. O que vai acontecer? Você não vai estar preocupado se você é de exatas ou de humanas. Você tem que estar preocupado em resolver o problema do jogo. Então você vai se aprofundar naquelas exatas no que for para resolver aquele problema do jogo. Você vai aprofundar na história para conseguir fazer uma história melhor para resolver o problema do jogo. Perfeito. E se você resolver isso, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você não vai ficar preso só no que você aprendeu na escola. Você vai falar, caramba, como eu resolvo isso? Pai, olha, meu jogo é assim assado, você vai ligar para o amigo, você vai na internet. E quando você vê o jogo que as pessoas fizeram, você vai ver que vai ter jogos de um ou outro que vai estar extremamente avançado, com conhecimentos muito maior do que eles aprenderam na escola. Isso é uma provocação profunda que as pessoas não param para pensar. E é o contrassenso. O que você me falou está aqui. É a resposta ao contrassenso. Vamos parar de achar que o ser humano é uma máquina. Quando você aprende uma coisa única, é máquina que faz isso. Eu tenho uma máquina que é um torno. Que faz o quê? Ele entorta um ferro. Pronto. Você não é uma máquina. Você é um ser humano criativo, que você cria. Você pode entortar um ferro hoje, se você quiser, amanhã você pode fazer outra coisa completamente diferente. Né? E você tem que resolver problemas complexos que exigem conhecimentos complexos e que exigem o quê? Que você conheça tudo ao seu redor.